defensivo carioca também, né? Passou levando dois para o time reserva. Mas adversários de Corona. nível abaixo dos clássicos. São times Nestor grandes. Porto. São 2 vitórias de 1-0 sobre o Amazonas. Do Palmeiras ele ganha de 2-0 e perde de 1-0, que é o único gol que ele sofre e a única derrota que ele tem. Nas quartas, 2 vitórias magras de 1-0, mas uma é na Fonte Nova, né, cara? Com um time bem desfalcado, a outra é no Maracanã. E contra o Corinthians venceu por 1-0 e empatou por 0-0. Então, assim, você ter essa solidez defensiva no mata-mata pode fazer muita diferença. Tá difícil marcar gol no Flamengo. Desde antes do Felipe Luiz, isso vem desde o Tite. Mas supre uma Acho que é carência a grande do time. marca da campanha. Mas supre uma carência do time que é o ataque. O ataque sem o Pedro é quase que é um problemaço pro Felipe. Se a gente for ver são 4 jogos do Felipe, o Flamengo fez 3 gols. 2 contra o Bahia e 1 contra o Corinthians. Nenhum de atacante. Na Copa do Brasil são 7 gols em 8 jogos. É pouco. Inclusive E contra você o perdeu o Amazonas. Pedro ainda, né? E o Pedro fez os 2 gols contra o Amazonas. Perfeito. Então, o Flamengo tem um problema no ataque, porque perdeu o Luiz Araújo, perdeu o Cebolinha e perdeu o Pedro. Hoje, o Gabriel e o Bruno Henrique estão muito longe do que já viveram com a camisa do Flamengo. E não terá o Bruno Henrique E no não terá Brasileiro. satisfação nos dois, dependendo do que acontecer no julgamento dele. Né? Verdade. Então, eu acho que é uma questão para o Felipe observar com carinho para as finais e para o restante da temporada, porque, de fato, a produção ofensiva do Flamengo, com o Tite já não vinha boa desde que perdeu o Pedro, tanto que passou 2 jogos contra o Peñarol sem fazer gol, né? E agora fez 2 jogos contra o Corinthians, fez 1 gol com o Alexandre, lateral esquerdo. Então, a produção ofensiva do Flamengo, depois que perdeu o Pedro, ela caiu assim muito assim. E se tem atrapalhado até o time em alguns jogos. Ele apostou, né, nesse retorno do Gabriel, dar mais oportunidade ao Gabriel. Feito mesmo, né, Pedro? Exatamente, Exatamente do grupo, né, cara? E para tentar, enfim, com um novo ânimo ali, com um novo ambiente, tentar recuperar o Gabriel. E pelo jogo de ontem é até injusto a gente fazer qualquer avaliação, porque jogou 28 minutos, acabou sendo sacrificado, sendo substituído com a expulsão do Bruno Henrique. Mas contra o Fluminense também foi uma atuação onde o Gabriel também não conseguiu desenvolver, acabou tendo gol anulado, né? Mas também não conseguiu ter uma grande partida. Eu tenho e aí eu acho que interrogação só para te corroborar contigo, entendeu? Eu acho que também a substituição, a saída do Gabriel tem muito a ver com a fase dele também. Se o Gabriel está num grande momento, fisicamente, certamente o Felipe não iria abrir mão dele nesse jogo. Mesmo com a expulsão do Bruno Henrique. Acho que até isso condicionou também, sabe? Ele sabe que o Gabriel não está nos melhores momentos para puxar contra-ataque, para segurar a bola, para não sei o quê. Como já aconteceu em outros momentos dele no Flamengo, né? Possivelmente. Mas assim, pensando para o jogo para a final, até imaginava que de repente pudesse ter uma alteração no sentido de utilizar o Bruno Henrique novamente como sendo esse jogador mais de área, não de centroavante, porque não é a característica dele, e de repente entrar com um outro ponta de velocidade. Mas aí você acaba perdendo, pelo menos no primeiro jogo da final, você acaba Bruno perdendo. jogou assim contra o Bahia, fez inclusive gol de cabeça na Fonte Nova. A gente até debateu isso no Seleção ontem. Eu só entendo que, apesar de estar a léguas de distância do melhor Gabigol que já assistimos, nesse curto retorno dele, né, são 4 jogos que ele voltou ao time com o Felipe, eu acho que demonstrou ser o Gabigol nesse momento a melhor e talvez única opção que ele tenha para jogar ali. Assim, de centroavante não há dúvida que é a única. O Carlos não joga a Copa do Brasil. Mas é o contexto, né, Rizek? O Flamengo deu um refresh, né? Deu um F5 assim no time. Porque o ambiente todo mudou depois que entrou o Felipe Luiz. Ainda há pouco, eu tenho um amigo rubro-negro que falou que se o Flamengo ganhasse a Copa do Brasil com o Tite no Maracanã, ele ia fazer assim. Ia para casa. Porque o que o Flamengo estava jogando não convencia ninguém. E ganhar a Copa do Brasil para o torcedor do Flamengo, naquele contexto de temporada, não ia significar quase nada. Agora mudou, o Felipe mudou isso, a saída do Tite mudou isso, até a volta do Gabigol também dentro desse contexto muda a expectativa do torcedor. O torcedor está